Daí, pessoal, mais uma resolução. Um móvel parte de A e segue em uma direção que forma com a reta AC um ângulo de 30 graus. Sabe-se que o móvel está a uma velocidade constante de 50 km por hora. Após 3 horas de percurso, a distância que o móvel se encontra da reta AC é D. Então tem um móvel, ele está em movimento, né? Segue em uma direção que forma com a reta AC um ângulo de 30. Então, olha só, para que eu tenha o movimento desse móvel numa direção aqui horizontal da tela, né? Para facilitar o meu desenho, olha só, vou fazer com que o móvel se desloque nessa direção aqui, ó. Ok? E aí, para que tenha essa direção e perfaça um ângulo de 30 graus em relação a C, então essa reta AC, eu vou colocar ela assim, mais ou menos, ó. Então ele parte do ponto A. Então o ponto A está aqui, ó. Ponto A. E o ponto C eu ponho em algum momento aqui dessa reta. E aí eu posso até fazer um pontilhado aqui, né? Já que é uma reta, ela segue. Ok? E aqui eu tenho 30 graus. Ok. Tá aí o desenho do movimento do móvel com 30 graus em relação à reta C. Ok. Sabe-se que esse móvel está a uma velocidade constante de 50 km por hora. Velocidade constante de 50 km por hora. E após 3 horas, qual é a distância que o móvel se encontra da reta AC? Olha só a pergunta, né? Primeiro que o tempo aqui, ó, é 3 horas. Ele pergunta a distância do móvel até a reta AC. Bom, então olha só, a distância que esse móvel percorre, sabemos, né, que distância percorrida equivale a velocidade multiplicado pelo tempo de percurso, o tempo que ele fica imprimindo essa velocidade. Então a distância aí é igual a velocidade de 50 km por hora vezes o tempo, que é de 3 horas. Cancela hora com hora, 50 vezes 3, 150. E a distância então está fechando aí 150 quilômetros. Ok, então essa distância que o móvel percorre é 150 para cá, ó. Olha só, ele vem para cá e até aqui se passaram 3 horas e um percurso de 150 quilômetros. E aí qual é a pergunta? A pergunta é a distância do móvel, né? Vou representar aqui o móvel, uma estrelinha, ó. A distância do móvel até a reta C. Deixa eu prolongar um pouco mais aqui a reta C. Então a distância é o que? É em perpendicular à reta AC aqui, né? Olha só, não posso medir assim, né? Essa distância vai estar maior. Eu tenho que medir essa distância. Deixa eu voltar aqui. Eu tenho que medir essa distância para cá, ó. Então tá aqui a distância do móvel até a reta C. Então aqui tem que ter um ângulo reto, ó. Então essa é a distância pretendida, que eu vou chamar de distância D maiúsculo, já que eu chamei D a distância que ele percorreu sobre essa linha horizontal aqui. Ok? E aí como que eu calculo essa distância? Bom, aí eu sei que se aqui é 30 graus, aqui eu tenho um ângulo de 60 graus. Meu desenho não ficou lá essas coisas, né? E aí eu posso, até mesmo com 30 graus, eu posso, nem preciso colocar que é 60, né? Eu posso, vou destacar esse desenho aqui, ó. Vou colocar ele de pé, ver se tu entende. Triângulo, retângulo. Aqui eu tenho hipotenusa. Essa hipotenusa aqui é 150 quilômetros. E esse ângulo menor aqui, 30 graus. E aí o que eu quero saber justamente é o oposto a 30 graus. Eu quero saber isso aqui, ó. Isso aqui é o meu D. Consegue ver isso? Esse triângulo
esse triângulo aqui, ó, eu girei e reposicionei aqui. Ok? Então tá aí. E agora vamos calcular então esse D aí. O D, ele é cateto oposto ao ângulo de 30 graus. Então, e eu sei que 150 equivale à hipotenusa. Quem trabalha isso é seno. Então dá para dizer que seno de 30 graus, que é o ângulo referência, é igual cateto oposto sobre hipotenusa. O seno de 30 graus é 1/2, igual cateto oposto é o que eu quero descobrir, é o Dzão, divide pela hipotenusa 150. 2D igual a 150. Distância, então, que eu pretendo, 150 por 2. E essa distância está dando 75 quilômetros. Observa que eu poderia... 75 quilômetros aí está na letra B. Eu poderia resolver esse exercício bem mais simples. Olha só, o que eu quero aí? Eu quero o Dzão e ele é cateto oposto a 30 graus. Num triângulo retângulo, sempre o cateto oposto a 30 graus, ele equivale a metade da hipotenusa. Equivale a hipotenusa divididos por 2. Como a hipotenusa é 150 km, então é 150 km por 2. Isso seria o Dzão. E aí isso dá direto aqui 75 km. De ter feito isso de cabeça. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado. Obrigado pela visita, né? Obrigado pela visualização aí. Espero ter ajudado e até a próxima.